Boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do programa Adoradores do Rei. Devemos adorar unicamente o Rei de todo o universo. Hoje escolhemos um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Vamos ler o texto e depois disso fazer umas considerações dentro do prazo que nós estipulamos, não é? Evangelho de João, capítulo 28, 29. Diz o seguinte, olha: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos aqueles que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Senhor e sairão. Isso, amigo, nos remete lá por ocasião da morte de Lázaro. Sabe? O Messias, o Cristo, teve que chamar Lázaro pelo nome, porque se ele assim não o fizesse, todos os mortos iriam ressuscitar, desde Abel até o último daquela época. Entenderam? Então, aqui fora que todos quantos ouvirem a sua voz sairão dos túmulos. E no verso 29, fala assim: os que tiveram feito para a ressurreição da vida. O que é a ressurreição da vida? É para se viver eternamente. É para se viver ao lado de Cristo. E continua: os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo e da condenação eterna. Então note o que o texto quer dizer. Todos vão sair do túmulo, ou seja, todos vão ressuscitar, algum dia todos vão. Acontece que ou seja, o primeiro grupo vai ressuscitar para a honra e glória de Deus, porque andaram nos caminhos de Deus, porque fizeram a vontade de Deus, e fizeram com alegria, sabe? E fizeram com intrepidez. Então essas pessoas vão ressuscitar, e o primeiro será Abel, que foi o primeiro que sofreu aí um homicídio, não é? Então todos nós iremos ressuscitar. Quanto a isso, não resta nenhuma dúvida. Mas aí haverá um segundo grupo, distinto do primeiro, que vai ressuscitar para receber a condenação eterna. Porque não andaram nos preceitos de Deus, não andaram segundo a vontade de Deus, e não lhes resta outra coisa sem que Deus haja com ele de justiça, uma vez que tiveram liberdade, como todos nós temos liberdade, para escolher. E ninguém pode escolher por mim. Aquilo que nós fazemos hoje, meus queridos, vai determinar o nosso futuro. Até tem um livro da Casa Publicadora aqui que fala que o amanhã começa hoje. Você começa a plantar hoje para poder colher amanhã. E o verso 30, aqui diz o seguinte, ó: eu nada posso fazer de mim mesmo, mas foram por meio, na forma de que ouço, julgo. Ou seja, aqui fala assim: eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas assim como eu ouço, eu julgo. Cristo Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas revelado no final dos tempos, a saber, quando ele nasceu. Não é isso? Então, é nesse lado que devemos que seguir, nesse lado. Não há por que duvidar do amor de Deus, não há por que a gente ficarmos à margem de tudo que ele faz e fala, sabe? Às vezes nós nos deparemos em situações que
nós mesmos acabamos de criar. E isso vai nos afastando de Deus cada dia mais. Vai chegar ao tempo em que nós não mais ouviremos a voz de Deus. E quando isso acontecer, quem é justo vai ser justo, quem é ímpio vai ser ímpio. E é baseado nisso que estamos fazendo essa, como eu diria, essa meditação. Você entende? Jesus Cristo vai vir para julgar vivos e mortos. Ele é o Cordeiro. Ao mesmo tempo, ele é o sacerdote. Ao mesmo tempo, ele é a mesa dos pães e também o candelabro. Diante do véu estava ali o altar de incenso. Jesus, ele recebe a nossa oração como um incenso suave. E é por isso que eu e você temos a oportunidade, livremente, de adorar esse Deus. E por que não fazer? E por que não fazer? Né? Eu quero ler aqui o último texto, que está lá na primeira carta de... Aliás, a gente faz um projeto, no fim, Deus muda tudo, né? Como no caso de Paulo, né? Que queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou, proibiu. Não, você não vai para cá, você vai para lá. Né? E também como Jonas, né? Ele quis fugir de Deus, mas ele acabou indo fazer a missão dele. Não é? E como é que nós vamos fazer a nossa missão? Atos dos Apóstolos, escrito por o então chamado Dr. Lucas, né? Porque ele era médico, né? Embora não conheça o mestre, né? Mas está aqui o texto que ele acabou escrevendo, né? No Evangelho de João, quero dizer. Deu uma misturadinha aqui, mas... São João, capítulo 1. Bíblia nova. Ganhou uma Bíblia nova. Melhor que a outra, viu? Até para achar os textos, é melhor que a outra. Cristo, ele decidiu morrer pela raça humana para salvar, para que ninguém passasse a segunda morte, que é definitiva, mas sim que participasse da primeira ressurreição, que essa é da vida, a outra é para o juízo, para a condenação. Então veja, Jesus Cristo fez essa promessa aqui na terra ainda, e lá no céu, diante de todos os anjos e do próprio Pai. Mas leamos o que fala aqui no Evangelho de João, capítulo 1. E o seguinte, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? É a palavra. Deus mandou e tudo se fez. Então esse Verbo é o Logos, é a palavra. Né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem eles nada do que foi feito se fez. A vida estava com ele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. É isso, meus queridos irmãos. Por um lado, nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, né? Certo? E agora, nós terminamos com essa porção da Bíblia, né? Com esse verso áureo, com essa âncora. Para que serve uma âncora? Para sustentar o navio. Para isso mesmo que serve uma âncora, né? Que nós possamos meditar nas coisas do alto. Que nós possamos estarmos atentos àquilo que Deus fala e faz. Porque vai chegar o dia em que Ele vai vir ao som de trombetas, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diz Paulo, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele para ter um encontro com o Senhor nos ares. Antes, porém, Cristo disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre nós, sobre vocês, para que sejais testemunha daqui para frente e eternamente
por século sem fim. De forma que eu agradeço a compreensão de todos que ficamos aqui até essa hora para juntos meditarmos na palavra de Deus. E eu quero fazer de novo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa reflexão simples, mas singelas e que vai conseguir alcançar o objetivo, se bem que podemos incentivar, mas a decisão é própria do adicto, né? Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.